Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e este é o Farol LS, referente ao fechamento do pregão de hoje, terça-feira, dia 6 de setembro de 2016, véspera de feriado. Então, é bom ficar atento, amanhã, quarta-feira, não teremos pregão, feriado de 7 de setembro. Vamos às movimentações do mercado hoje. Hoje a gente teve um dia de alta no índice Bovespa, uma alta de 0,95, o que mostra que realmente o mercado agora pegou tendência, direção, a gente está conseguindo ver movimentos contínuos numa mesma direção, coisa que o mês de agosto não foi capaz de entregar. Isso é muito bom, né? E a movimentação de hoje vai reforçando a expectativa que o pregão de sexta-feira nos trouxe, né? Com esta barra forte que rompeu um pivôzinho de alta, inclusive renovou a máxima do ano. Ontem, né, num dia onde os mercados americanos estiveram fechados, nós tivemos um dia de pouca movimentação, de baixíssimo volume, o que era esperado. Hoje, né, os mercados americanos voltaram numa alta, que ajudou a impulsionar nosso mercado. E apesar de ser véspera de feriado, nós não tivemos um volume tão baixo quanto usualmente temos num cenário como esse. Tá? O volume ficou ligeiramente abaixo da média, eu até esperava por um volume menor. Tá? Então, o cenário é positivo, estamos numa tendência de alta, zigue-zague ascendente, o rompimento agora mais claro do topo de agosto já faz com que este topo por volta dos 59.400 passe a funcionar como suporte. Então vou colocar a cor azul, e a gente sabe que a região de alvo que nós temos agora, já há bastante tempo na verdade, é o topo de 2014, ali por volta dos 62.500 pontos. A gente tem vigente aqui um canalzinho possível de alta, tá? Que pode nos dar uma noção de tempo do movimento, né? E até onde o mercado pode ir antes de iniciar um movimentozinho corretivo e prosseguir nesse ritmo aqui de evolução. Tá? Então agora a gente já tem um suporte em 59.400, um suporte fraquinho, e o suporte mais forte fica agora nos 57.700, no ponto onde se formou esse fundo em cima da média móvel de 21 períodos. Um instante. Maravilha. No semanal, a gente passa para cima da máxima da semana passada, que ignorou uma barra preta, tudo indica continuidade do movimento de alta, então em busca dos 62 mil pontos. Indo para o mercado americano, né, nós vimos uma sinalização altista no gráfico do Dow Jones a partir deste martelo, testando como suporte novamente o topo histórico rompido, né? Nós já tivemos um primeiro teste aqui no início de agosto, né? O mercado testou novamente e a expectativa é que os preços agora venham em busca do topo de agosto, que é a nova máxima histórica. Talvez ocorra o rompimento, como eu venho dizendo, uma hora o mercado vai romper essa congestão, as bandas estão bastante estreitas, quando romper deve ser forte, né? Houve uma oportunidade rompendo para baixo aqui, o mercado não entrou nessa onda, né? E agora, próxima chance do rompimento aqui para cima. Se o mercado romper aqui, se o mercado americano romper aqui, pessoal, a gente deve ver um rally forte, tá? E o nosso mercado deve ir atrás. Mas por enquanto o mercado americano está no meio da congestão, com um viés altista, então indicando que deve continuar em busca desta região aqui. Esse é o gráfico intradiário do índice Dow Jones. O mercado americano aí opera normalmente, ok? O S&P 500 futuro já alcança a faixa de resistência aqui dos 2.186, que é a resistência dessa congestão mais estreita, né? Se houver o rompimento aqui, se tiver o rompimento então da máxima de agosto, eu daria essa possibilidade de padrão de cunha, né, baixista anulado, né, esse padrão ficaria anulado e esperaria um bom movimento de alta. Reparem que no finalzinho do pregão o S&P 500 futuro conseguiu romper uma zona de resistência aqui, tá vendo? E isso sugere
alta para se buscar essas máximas aqui. Tá? Então o viés do mercado americano é bem altista. Vamos ver o mercado futuro aqui no Brasil. Até ontem, apesar de a gente ter aqui já um pivôzinho de alta no gráfico do mini índice, a gente não tinha conseguido ver o rompimento da máxima desse contrato. Houve uma violação, mas não o rompimento, e aqui a gente teve um candle de dúvida, um doji ontem, né? Que para alguns pode ter deixado alguma dúvida aí em relação à capacidade do mercado de seguir em frente. E na verdade, se o mini índice fizesse uma correção aqui, né, para buscar esta região aqui, isso estaria dentro dos conformes, e até para mim seria, na minha visão, seria positivo, tá? Porque como eu venho dizendo, depois desse movimento, principalmente olhando o gráfico, se mover as correções, né, especialmente correções intradiárias, devem ser vistas como oportunidade para posicionamento na ponta compradora, né? Então não seria ruim, tá? Mas o mercado até fez hoje, esse aqui é o candle de hoje, uma certa correção, bateu aqui na máxima da cabeça do pivô, né? Então foi de fato uma correção intradiária e já fechou próximo da máxima, agora rompendo a máxima deste contrato, a máxima de agosto desse contrato, né? Fica um pouco mais distante agora a gente vê um movimento corretivo mais claro de, né, de vir testar a cabeça aqui do pivô. Minha expectativa é que o mercado agora vá embora. Vamos olhar no gráfico de 60 minutos. Tá? Eu dizia que caso o mercado fizesse um movimento corretivo, tá? E ontem ele superou essa máxima aqui, acionando compras até que foram passadas nessa análise para o gráfico do mini índice, e depois cedeu, indicando aí a possibilidade do movimento corretivo, principalmente em busca dessa região aqui, né, que seria a cabeça do pivô e a retração de 0,382 por volta dos 59.800, tá? E o mercado fez esse movimento corretivo, não de uma forma perfeita, e já voltou ao movimento de alta, agora até fechando, rompendo este pontinho aqui. A expectativa é de continuidade do movimento de alta. No gráfico de 15 minutos, o mercado poderia ter sido mais generoso, né? Se a correção tivesse sido mais ampla, principalmente se a correção no início do pregão de hoje tivesse chegado nesse ponto, tá? Na média móvel de 200 aqui tivesse dado um sinal de reversão, teria sido perfeito para posicionamentos. Mas o mercado só se aproximou do ponto crítico de suporte. Depois, reparem, né? Gráfico de 15 minutos, primeira hora de negociação acima da linha d'água, rompe a linha d'água com força, uma barra de ignição, bom volume, perdeu a mínima, é o sinal de venda. Antes de perder a mínima, fez até um gift aqui, né? E reparem que se tu pegar a projeção da barra elefante, ela foi alcançada. Mas o mercado não fez um sinal de reversão bom aqui para a gente buscar essa compra, né, infelizmente. Depois disso o mercado foi subindo e não parou mais de subir. Tá? Então, essa foi a movimentação do mini índice. A expectativa é a manutenção do movimento de alta. E se tiver novas correções, né, essa região aqui continua sendo interessante para compras. Dólar. Quem surpreendeu hoje foi o dólar. Tá? O dólar hoje teve uma queda bem intensa, 2,63%. Tá? Fazia um tempinho que a gente não via uma queda tão intensa no dólar. A última vez foi neste dia aqui, no dia 28 de junho, quando o dólar caiu 2,71%, e hoje ele cai quase isso, 2,63%. A gente conversou ontem sobre o fato de que o dólar operava dentro de um canal de baixa, né, e estava testando aqui a LTB, mas ainda sem mostrar reação vendedora, né? Os vendedores não tinham aparecido. A minha expectativa é que o dólar viesse a romper este canal de baixa e entrar num período altista. Essa era a minha impressão, tá? Mas a barra de hoje complica esse entendimento. Tá? O dólar caiu firme, rompeu este fundinho. Tá? Já dá para dizer que existe um pivôzinho de baixa. Ok. O volume não foi ruim. Fica também com uma cara de barra de ignição. E, né,
foi uma reação a esta LTB dizendo que este canal ainda está atuante. Tá? Então, é possível que o dólar caia em busca do fundo de agosto, talvez até venha a romper este fundo. Tá? Eu ainda vejo o dólar dentro de uma zona aqui de congestão. Tá? Então, eu não venderia de imediato o dólar aqui, né, por conta deste pivô. Eu aceitaria um sinal vendedor no acionamento dessa barra. Como está dentro de uma zona de congestão, a gente está estressando a zona de suporte, tá? É muito fácil o mercado já abrir em alta no próximo pregão, que vai ser quinta-feira, né, e voltar para dentro dessa congestão aqui. Então, para vender o dólar, acho que é prudente buscar a perda mínima de hoje, a confirmação deste rompimento. Daí sim, se isso acontecer, a expectativa é de um movimento em busca do fundo de agosto. Tá? Fica muito bem marcado esse ponto aqui de resistência nos 3.309 a 3.323. Tá? E se, porventura, tá, o mercado vier a romper essa região aqui no futuro sem perder o fundo de agosto, a gente ainda vai ter aí um pivô de alta. Mas agora, no curtíssimo prazo, o dólar está sinalizando queda, mas na minha visão é prudente buscar a perda da mínima desta barra por conta dessa zona de congestão e suportes que nós temos aqui. Tá? Muito bem. No intraday de hoje, o que nós tivemos? O dólar foi bem sacana. Ontem, o dólar rompeu uma zona de resistência que existia em 3.292 e isso nos fazia imaginar que o dólar teria condições de prosseguir num movimento de alta em busca dessa região aqui, que não é muito forte como resistência porque teve poucos negócios, né? E, enfim, embora essa zona aqui dos 3.292 seria um patamar de suporte. A abertura de hoje foi em gap de baixa, tá? Com candle forte, queda. Só que a reação imediata foi uma barra ainda mais forte na direção oposta, com mais volume se apoiando nessa zona de suporte, virando a média móvel de 21 períodos para cima. Né? E, enfim, é uma barra elefante de ignição. Então isso aqui, dentro da visão de mercado que eu tenho, a superação dessa máxima seria um ponto de entrada com stop inicialmente abaixo dessa mínima. E esse trade foi acionado, mas não conseguiu o mercado passar da linha d'água, sofreu pressão vendedora, veio para baixo da média móvel de 9, tem ajuste de stop para baixo dessa mínima, e daí sofremos stop. Tá? Mas estava com cara de que ia embora. Eu não cheguei a fazer essa operação porque eu não acompanhei o início do pregão, senão eu teria feito, teria tomado stop. Logo depois o mercado rompeu esta mínima, o que configura um primeiro movimento meio complicado, né, meio esticado, e foi embora. O dólar não parou de cair, não foi... Apesar de ter sido um dia bem direcional para o dólar, eu não sei quanto a vocês, mas para mim foi difícil embarcar nesse movimento de queda. E o dólar não parou de cair. Rompeu esse patamar de suporte, não deu nenhum sinal de reversão e fechou na mínima. Eu acho até que o mercado ficou esticado demais no intraday. Tá? E por isso acho que é importante buscar, caso queira buscar vendas, buscar uma confirmação. Tá? O ideal para operar na venda do dólar seria a gente ter uma abertura em gap de alta na quinta-feira, nesse nosso próximo pregão, né? E depois o dólar romper a linha d'água. Esse seria o melhor cenário. Tá? Se ele já abrir em queda, em cenários como esse é meio delicado. É um cenário um pouquinho mais complicado de se operar. Vamos ver então o que acontece na quinta-feira. E o juro também segue em queda, né? Ainda está querendo perder essa linha de retorno, tá? Mas eu não vejo nisso qualquer tipo de operação, mas os vendedores estão dominando a situação. Então é isso, pessoal. Finalizo este farol por aqui. Como amanhã não tem pregão, não tem farol, então a gente retorna na quinta-feira. Bom feriado e até a próxima.